Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a essa live de segunda-feira, 29/6, são 8 horas em São Paulo. A convidada de hoje, Aliana Cardoso, está 1 hora a menos, né? Ela vai falar para a gente de onde ela fala, e ela preparou aqui um título que eu vou ler para vocês, que é o Perspectivismo de Nietzsche para uma Transdisciplinaridade do Direito, né? O método genealógico e o direito penal. Ela trabalha, então, na fronteira entre filosofia e direito. É um prazer muito grande recebê-la aqui hoje, e então já vou te passar a palavra para você falar um pouco aí, antes de começar propriamente, né, a entrar no tema. O pessoal vai chegando aí alguns minutinhos, né? Se você quiser falar aí como que é para você trabalhar nessa relação entre filosofia e direito, e boa noite. Então, já vou te passar para você se apresentar melhor para o pessoal. Prazer muito grande recebê-lo aqui no canal. Bom, eu me sinto honrada assim, em estar neste canal Conversações Filosóficas, uma vez que, como eu brinquei contigo, eu me sinto estrangeira no direito, mas também na filosofia. E aí eu faço o discurso sobre uma ótica transdisciplinar e quero fazer comungar pontos de vista que parecem não se cruzar, mas que conjuntamente podem nos dar uma outra visão sobre alguns elementos que compõem a nossa sociedade. Então, me sinto honrada em estar aqui nesse momento. Também, olá, professor Levi, bem-vindo. Também gostaria de agradecer pela oportunidade. Como eu te contei, falei para ti agora que estou até nervosa, porque é a primeira vez que, fora da academia, eu vou falar da minha pesquisa. No meu canal, né, no Instagram, eu venho fazendo um quadro chamado Do Sofá, mas nele eu recebo convidados e ouço convidados, né? Então, falar sobre o meu trabalho carrega consigo, primeiro, que é impossível separar autor de texto, assim como Nietzsche defende, e eu concordo. Então, eu falo também um pouco de minha vida aqui nesse momento, né? Mas especialmente porque cada fala carrega em si uma janela imensa de responsabilidades, né? E quando a gente vai falar da nossa pesquisa, é aquela hora é a hora crucial, digamos assim. Então, muito obrigada pelo espaço. É uma honra estar aqui. Eu que agradeço, e para mim é uma honra também saber que é a primeira vez que você vai falar da sua pesquisa no ambiente não acadêmico, né? A ideia do canal é justamente essa, né? Colocar pessoas que são da academia, ou não, mas muita gente que fala que tem pesquisas acadêmicas, mas sobretudo para fora da academia, né? Essa que é a ideia, a gente fazer relações com um público mais amplo, né? Então, para mim é muito gratificante saber que você está fazendo isso aqui no canal pela primeira vez. Eu agradeço também o pessoal que está chegando aí, a Maria Helena, professor Levi Mota, mas as pessoas fiquem à vontade também aí para fazer seus comentários, né, quando quiserem, para a professora Aliana. E então, se você quiser falar como que você chegou no Nietzsche, né, é uma coisa, acho que eu fiquei curioso. Qual foi o seu interesse por esse autor, especificamente como um instrumento para compreender o direito? Bom, antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que essa live, esse encontro, é um oferecimento do meu marido, que está cuidando da minha bebê agora, porque aí ainda agrego a função mãe, que acho que é a pós-graduação mais difícil que eu já fiz. Costumo dizer que é o desafio maior que já vivenciei. Então, gratidão aí à minha rede de apoio, que está colaborando com esse momento. Bom, Caio, eu sou graduada em Direito. Qual é o nome dele? Leonardo. Leonardo. Então, boa noite, Leonardo. Um abraço para você também. Bom, eu sou graduada em Direito aqui na Unemat, que é estadual do Mato Grosso. E durante o curso eu tive muita dificuldade em lidar com o direito enquanto técnica, e a pesquisa me surgiu a partir de um entremeio
com outros cursos, porque na época o direito aqui na Unemate ainda não tinha um investimento muito grande em pesquisa acadêmica e extensão. Então, é um curso que hoje tem outro panorama, é um curso que cresceu muito, né? Tanto no ensino quanto na pesquisa e na extensão, mas na minha época havia mesmo uma limitação. E aí eu fui participar de alguns grupos de pesquisa em outros cursos. A exemplo de um curso que eu participei, que foi um projeto, aliás, que eu participei, que me investiu um outro olhar, inclusive, sobre o direito, e que salvaguardou a minha experiência enquanto estudante da ciência jurídica, que foi o grupo Heterotopias Esquizofrênicas, o curso de História. Eu fiz 14 disciplinas no curso de História, então eu tinha uma certa paixão ali, também pelo estudo antropológico, sociológico, historiográfico. E aí, dentro desse grupo de pesquisa em especial, também participando de outros, como o NEGRA, que é o Núcleo de Estudos de Gênero, Raça e Alteridade, que ainda existe na Unemate, eu conheci alguns filósofos que, dentro do direito, já eram nominados como filósofos do direito, a exemplo de Foucault, mas sob uma outra perspectiva, né? Então, um Foucault portador do mecanismo historiográfico, um Foucault que trabalhava com a arqueologia do saber, com as verdades e as formas jurídicas, mas tecendo uma crítica ao direito. Então, comecei a me encontrar. E a partir desse encontro, me foi possível perceber que existia dentro da universidade, dentro do curso de Direito, que é um curso extremamente, faço uma crítica aqui, ainda hoje tecnicista, né? Ele é um curso que ele ensina um método, ele ensina uma técnica de se aplicar o direito. E eu, como não conseguia me encontrar ali, esse panorama desses outros cursos e dos grupos de pesquisa e extensão que participei, me mostraram que havia, primeiro, uma lacuna muito grande, que era a ausência de pesquisa jurídica, a ausência de uma análise crítica do direito e uma necessidade gritante de que esse direito sofresse alterações. E aí eu comecei a entender que isso só poderia ser feito a partir de outros olhares. Porque se a gente utilizar a técnica para trabalhar a técnica, a gente vai ficar numa redundância, né? Então eu percebi que havia uma lacuna e uma necessidade muito grande de investir num outro modo de se pensar o direito. Foi a partir disso e desse grupo específico, Heterotopias Esquizofrênicas, onde eu conheci Foucault, Deleuze e Guattari, Derrida, né, que são todos leitores de Nietzsche. E aí, à época, eu já tinha uma paixão muito grande pela criminologia. Hoje, eu gosto de me autodenominar como criminóloga, na condição de pesquisadora do que seria essa criminologia. E essa perspectiva de olhar para a criminologia a partir dessas ferramentas que eu fui encontrando no curso de História especificamente. Foi aí que eu conheci um Foucault que me daria ferramentas para pensar esse direito, né? Só que, à época, fazendo, né, a graduação ali, estudando direito penal e criminologia, eu ainda estava trabalhando em face das teorias do crime. Então, até hoje, resgatei eu não sei se você é assim, mas eu coleciono meus escritos desde que eu comecei a fazer pesquisa. Então, tem, no mínimo, 8 anos que eu venho guardando papel. E eu adoro. Eu acabei perdendo muita coisa. Eu sinto muito por isso. Eu também queria ser assim, poder guardar. Tem coisa que eu não sei onde está mais, isso aí é difícil, mas que bom que você guarda, porque é muito bom depois até para a gente ver a nossa própria evolução, né? Voltar a textos antigos que a gente escreveu. Não, eu vou falar sobre isso depois, mas a minha dissertação, que inclusive virou um livro homônimo, ela termina de um jeito que, se eu fosse construí-la novamente, eu faria uma adequação. Então, durante a pesquisa, a gente vai construindo novos caminhos e novos olhares, e às vezes, se a gente retoma a pesquisa que a gente iniciou há alguns anos atrás, o novo arcabouço de leitura que a gente tem já começa a digitalizar. Com o novo arcabouço de leitura, a gente vai alterando o nosso ponto de vista. Eu acho isso tão bonito, benéfico, tão bonito, né? A gente se reconfigurar a partir de novos olhares, novas leituras. Mas, pois bem, hoje eu estava futricando nos meus documentos e, infelizmente, eu também perdi algumas coisas, Caio. Quando eu me mudei recentemente, eu precisei fazer
um limpa, enfim, porque a minha biblioteca teve que dar uma diminuída, e aí eu perdi algumas coisas, mas salvei aqueles que eu tinha afeto, enfim. E aí eu recolhi a minha monografia defendida em 2012/1. Na verdade, acho que 2011/2. Enfim, também se eu fosse escrever sobre isso hoje, certamente eu faria algumas readequações. Mas eu continuo trabalhando com a mesma ótica. Na época, eu fiz uma análise da cadeia pública de Cáceres sob a visão de algumas teorias do crime. Em especial, Leibniz Pro, que é a teoria do etiquetamento. Então, como o próprio nome pode elucidar, a teoria do etiquetamento, ela parte do pressuposto das etiquetas sociais dentro do crime. Então, a gente tem como justificativa, dentro dessa teoria do crime, a perspectiva de que existe, de fato, uma distribuição da ótica criminológica e do direito penal que desfavorece classes menos abastadas e que desfavorece alguns grupos sociais. Então, a teoria do etiquetamento ela não caiu por terra ainda, ela é uma teoria desenvolvida pela Escola de Chicago, e ela tem um caráter muito importante ainda, embora a gente já tenha outras discussões que vão complementar e corroborar para outras óticas. Pois bem, à época, eu trabalhei com Foucault, em especial Vigiar e Punir, né, por motivos óbvios. A Verdade e as Formas Jurídicas também foi um livro que me foi arcabouço, e essa uma palavra que eu utilizo muito, que vem do meu vício de juridiquês, meu arcabouço. Pois bem, e aí eu trabalhei, à época, eu era assessora da Defensoria Pública de Cáceres, e voltada para a execução penal, e aí eu fiz uma análise de caso com 7 reeducandos à época, em que eu os entrevistei, né, para fazer uma análise sobre o que eles pensavam sobre a teoria do etiquetamento. Então, eu apresentava essa teoria, explicava para eles e perguntava se eles acreditavam que eles tinham sido, se a sua prisão tinha alguma relação com a pobreza, com o fato de serem, né, a sua posição social, o seu status social. E algumas coisas dentro da monografia, eu acho que a pesquisa faz muito isso com a gente, é que eu tinha uma hipótese. Eu acreditava que todos eles iam pensar, iam concordar que, de fato, o fato de estarem dentro de uma posição social, digamos, menos favorecida, tenha corroborado para que eles tenham sido incriminados e se tornado réus e, enfim, estarem como reeducandos naquele momento. E, pasmem, não foi bem essa a realidade que eu encontrei nas entrevistas. Né? Dos 7 reeducandos que eu entrevistei, 6 eram negros, só tinha um branco, e o único que disse que compensava o crime e que ele achava que tinha valido a pena o que tinha acontecido com a vida dele tinha sido exatamente esse, que era o branco, e que tinha uma outra profissão, enfim. Quando eu vou falar outra profissão, eu estou levando para a teoria da criminologia mesmo, que é a ideia do crime enquanto profissão, certo? Então, esses sujeitos que eu entrevistei me disseram que não, que tinha sido um acidente de percurso, que eles estavam arrependidos. E aí a gente foi, né, recaindo na teoria de Foucault, que vai falar sobre o discurso religioso. Muitos deles tinham se convertido durante a prisão. E aí a gente vai remeter a Foucault, ele vai falar sobre o discurso enquanto um modo de se proteger ou de demonstrar que esse suplício, e aí já trago para as palavras que Nietzsche vai adotar, esse suplício enquanto resgate, enquanto ressocialização. E aí, quando eu terminei essa pesquisa, que foi uma pesquisa que me mostrou que a minha hipótese estava equivocada e que, exceto pela questão da teoria do etiquetamento, que ela dispunha que as questões raciais e as questões econômicas, elas detinham e detêm ainda uma influência muito grande no modo como o sistema penal se coloca, eu decidi que eu iria continuar realizando pesquisas com relação ao sistema punitivo em especial, a criminologia em especial, mas eu queria outras ferramentas. Como eu tinha sido apresentada a Foucault
Derrida, Deleuze, anteriormente, eu fui no berço deles, né? Da onde eles conseguem disseminar o pensamento e desenvolver as suas teorias com base numa influência de Nietzsche. E eu comecei a ler Nietzsche, eu já tinha lido Nietzsche antes, já tinha tido contato com Nietzsche antes, mas não com o rigor metodológico da filosofia. Então, assim que eu me graduei, passado algum percurso de vida existencial, por assim dizer, quando eu fui escrever o meu projeto de dissertação, eu tinha certeza que eu precisaria de ferramentas filosóficas para pensar o direito. E aí eu queria abrir para me justificar a partir de uma citação de Nietzsche que eu gosto muito, que é de um fragmento póstumo, em que ele vai falar sobre a filosofia jurídica, em como ela é. É o fragmento póstumo 9, 8, 13, 346. Ele diz assim: a filosofia do direito, essa é uma ciência que, tal como todas as outras ciências morais, não conheceu ainda sequer os seus princípios elementares. Não se conhece absolutamente, por exemplo, mesmo entre os juristas que se acreditam liberais, a mais antiga significação da punição. Não se conhece absolutamente esse significado. E enquanto a ciência do direito não estabelecer para si uma nova base, quer dizer, a história e o estudo comparado dos povos, ela continuará sendo essa triste luta de abstrações fundamentalmente erradas que são tomadas hoje como sendo a, entre aspas, filosofia do direito, e que foram todas extraídas do homem atual. Porém, esse homem atual é um labirinto tão confuso, mesmo que no que concerne às suas avaliações em matéria de direito, que autoria as interpretações mais diferentes. Eu faço essa citação para dizer que é um gancho, porque eu pensei que as teorias jurídicas que eu tinha contato até então, como John Rawls, o próprio Foucault, que faz esse trabalho um pouco mais semelhante ao que Nietzsche vai propor, eram insuficientes para que eu alcançasse o que eu almejava no âmbito da pesquisa acadêmica. Eu precisava de mais. Né? Então, Nietzsche começou a me fornecer, a partir do seu método genealógico, ferramentas para olhar também todas as teorias jurídicas e as teorias da filosofia do direito que me acompanharam durante a minha graduação, e em especial quando a gente vai falar sobre direito penal, né, que é o meu foco, embora eu prefira nominar como estudo da criminologia e não do direito penal. Alguma pergunta? Bom, eu primeiro dizer que eu me identifico com a sua trajetória. Eu também fiz direito antes de ir para a filosofia e encontrei alguns incômodos também no curso. Você falou da tecnicidade, né? E cheguei a atuar no direito penal também durante algum tempo. Até júri eu fiz, mas hoje eu consegui. Hoje eu consegui já entregar a OAB, já faz um ano, que eu advoguei 10 anos. E, enfim, eu sempre quis fazer filosofia desde o curso de Direito, né? Mas foi uma longa trajetória. E o Foucault também vem me acompanhando desde o curso de Direito, o Nietzsche, de certa forma, também, Deleuze, Guattari, Derrida, então eu me identifico bastante com o que você fala. Mas se você quiser fazer uma distinção, explicar melhor essa distinção que você terminou sua fala fazendo, entre o que é o direito penal e a criminologia, eu acho que seria interessante. Bacana, bacana. Baita oportunidade de falar sobre isso. Bom, o direito penal, enquanto técnica, é a codificação das normas, que eu vou chamar aqui de morais, já falando sobre a lente que eu utilizo a partir dos estudos de Nietzsche. Então, ele codifica, né, através do positivismo, condutas de modo imperativo e dá a elas, atribui a elas uma pena. Por exemplo, o Código Penal não proíbe matar, mas ele tipifica a conduta matar alguém e ele atribui a ela uma pena. Né? Existe uma influência muito grande da religião no direito penal. Um exemplo disso são os 10 mandamentos. Né? Não roubarás, subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Não matarás, matar alguém. Ademais, o processo penal também carrega matizes
inquisitórias, né, inquisitivas. Um exemplo disso é o próprio inquérito, né, que advém dessa construção religiosa que a gente tem aí com a Inquisição. O rito do júri, ele se assemelha ao ritual que era realizado nos tribunais de Inquisição. Então, o direito penal, ele nada mais é, e aí eu já falo, aqui abrindo um parênteses, Nietzsche vai dizer, nada é texto, tudo é interpretação. Todas as vezes que a gente se manifesta, quando vai conceituar algo ou se manifestar, a gente carrega consigo todas as nossas nuances de vivências e todas as nossas experiências e o nosso olhar, né? Então, esse é o modo como eu interpreto, como eu faço a leitura do direito penal. Mas, de modo conceitual, ele nada mais é do que a codificação das condutas tidas como inadequadas nesse contrato social que a gente estabelece para viver em paz, né? E ele tem um condão utilitarista. Então, se você descumpre aquele regramento, você será punido em decorrência de ter se tornado, e aí já vou adentrando na minha pesquisa, inimigo desse código, esse contrato entabulado que busca a paz de todos. A criminologia, sob outro vértice, ela é uma ciência interdisciplinar, então ela faz paralelos, né? Então a diferença entre interdisciplinar e transdisciplinar ela é muito necessária também para a gente argumentar, logo explico. A criminologia é uma ciência interdisciplinar que estabelece paralelos entre inúmeras ciências, a exemplo, biológicas, médicas, psicológicas, o próprio direito penal, para realizar um emaranhado de saberes sobre o elemento do crime. Então, ela é uma ciência, né, muito ampla, muito vasta, e a ela é atribuído um método. Então, todas as vezes que a gente vai falar de criminologia, ela não é uma técnica, mas ela estabelece a existência de um método. Muitas das vezes, antes, a gente tinha uma definição muito mais hermética, que era uma criminologia consubstanciada em um método empírico. Hoje nós sabemos e nós temos outras incursões dentro da conceituação de criminologia que abrem, né, um leque de possibilidades metodológicas. Mas, a priori, a criminologia, então, estuda o homem criminoso e o crime enquanto elemento sociológico, enquanto que o direito penal tipifica condutas que são tidas como inadequadas. Então, o direito penal estaria para o próprio direito mesmo, e a criminologia seria como você colocou, uma disciplina de interdisciplinar. Você vai falar dessa diferença do inter e do transdisciplinar também? Sim, sim. Eu utilizo a abordagem transdisciplinar porque a ótica do interdisciplinar, como o próprio prefixo nos auxilia a compreender, ele traz uma oticidade de um paralelo. Então, quando eu estabeleço mais de uma disciplina para olhar por um ângulo, para olhar para um determinado objeto, utilizando a ideia de um interdisciplinar, eu preciso estabelecer paralelos. Então, no direito penal, matar alguém é assim, na criminologia, matar alguém é assim. Então, a gente estabelece um paralelo entre uma e outra ciência. Quando a gente vai falar de transdisciplinaridade, elas se entrecruzam e elas, ao invés de estabelecer um paralelo, elas se misturam para uma abordagem mais ampla de um determinado fenômeno. Então, por exemplo, hoje eu utilizo neurociência, psicologia, filosofia e direito para falar de liberdade da vontade, que é a minha tese de doutorado em filosofia. É transdisciplinar porque eu não faço paralelos na minha tese do modo como cada uma dessas ciências visualiza o fenômeno liberdade da vontade, ou livre-arbítrio. O que eu faço é estabelecer um perspectivismo a partir do método genealógico de Nietzsche, comungando esses saberes. E aí faço um gancho aqui no que, por exemplo, Deleuze e Guattari vão falar sobre o conhecimento arbóreo e o conhecimento rizomático. Né? Em minha defesa, eu estabeleço o uso de uma transdisciplinariedade por acreditar que os saberes eles são rizomáticos. Nós temos, e aí preciso explicar. Deleuze e Guattari vão defender em Mil Platôs a ideia de uma substituição ou de uma outra ótica sobre o que seria o ensino e o conhecimento.
Nós temos o estabelecimento na nossa sociedade ocidental de um conhecimento arbóreo. Então, a exemplo que eles puxam da biologia, a gente tem a raiz, então, o ensino básico, aí a gente tem o caule, ensino fundamental, e aí a gente tem as ramificações, o ensino superior. É um exemplo esdrúxulo, mas necessário. Quando nós vamos falar de rizoma, a gente vai falar das raízes das gramíneas, que se entrecruzam sem meio, sem começo e nem fim. Isso, defendido lá em Mil Platôs por Deleuze e Guattari, me ajudam a construir essa ótica transdisciplinar, porque eu não acredito na separação feita entre mente e corpo, lá de Descartes, né? Faço uma outra observação para além de Platão, então essa separação alma e matéria, né? Eu acredito que existe um conglomerado de saberes que, para pesquisas que envolvam fenômenos tão complexos como o crime, como a liberdade da vontade, elas precisam ser utilizadas enquanto ferramenta. Se eu olhar sobre só uma ótica, ou se eu olhar sobre duas óticas interdisciplinares, eu vou perder muitos ângulos, em decorrência dos pontos cegos que o paralelo pode me trazer. E, Aliana, te fazer uma pergunta. Você falou que depois que você começou a estudar filosofia, o pessoal do direito passou a olhar com desconfiança a sua pesquisa, você é vista como uma estranha. Como que é isso? Então, Caio, eu penso que isso também está arraigado na nossa construção conceitual sobre o que é o operador do direito, né? Quando nós vamos falar de bons operadores de direito, quando nós vamos falar de bons advogados, e vou levar para o âmbito do direito penal, são aqueles que conseguem estabelecer júris incríveis, com argumentos muito hermeneuticamente, construídos, né, utilizando a ferramenta da argumentação para estabelecer boas teses, bons argumentos, com boas petições. Um exemplo. E dentro do direito, essa construção, ela impede que nós tenhamos uma visão mais criticista sobre a técnica jurídica. Então, eu penso que esse olhar um pouco mais desajeitado sobre pesquisas que envolvem filosofia, especialmente quando a gente está falando não de filosofia do direito, como aquela tradicional, um exemplo que eu já mencionei, John Rawls, enfim, me fugiram outros nomes que são absolutamente necessários, né? Mas quando a gente vai trazer filósofos que são mais conhecidos ou mais presentes dentro do rigor metodológico da filosofia, há um estranhamento. E eu entendo que ele é um processo natural. E, de algum modo, eu acho ele parte do que é a própria construção cultural, sociológica, do que é o operador do direito. Em contrapartida, como nós não temos a nossa graduação em direito, e eu não sou graduada em filosofia, como nós não temos uma construção no direito desse uso, desse rigor metodológico que a filosofia traz, dentro da filosofia também há um estranhamento. Porque se você chega enquanto um aplicador do direito, também é escasso a sua, vou chamar de competência, por não encontrar uma palavra melhor, mas também é escasso a sua capacidade ou potência, gosto muito de potência, para trabalhar com o rigor metodológico da filosofia. Eu apanhei muito na minha dissertação em filosofia, para compreender que, por exemplo, na filosofia, uma palavra que é traduzida inadequadamente pode mudar completamente em contexto filosófico, né, e fazer uso, por exemplo, de bons tradutores, né, de Nietzsche. Demorei para compreender todo esse rigor metodológico. Hoje eu acredito que ambas facetas me tornam um profissional melhor, tanto como advogada, que eu ainda advogo, né, quanto eu acho muito prepotente chamar de filósofa, mas enquanto investigadora da filosofia, vou chamar assim, porque existem, né, tanto técnica quanto esse cunho um pouco mais rigoroso da metodologia filosófica, essa leitura mais erudita. Você acha que é possível alterar alguma coisa, trazendo elementos da filosofia na prática concreta do manejo das leis, da operacionalidade do direito? Caio, é o que eu defendo,
desde a minha dissertação, né? Retomando a fala sobre a minha monografia, a monografia que eu trabalhei, então, faz aproximadamente 8 anos que eu venho trabalhando com criminologia sob a ótica da filosofia. Claro que a pesquisa, ela caminha, né? Caminhante. Então, eu acredito que nunca vou parar e acredito que isso seja muito positivo. Mas lá no começo, eu fazia a argumentação de utilizar ainda ferramentas que eu ainda acredito possíveis de serem manuseadas para pensar um novo direito, e aqui vou falar especificamente do direito penal. Então, lá, né, na minha monografia, que eu trouxe aqui, fiquei até com saudade, fiquei saudosa dos meus tempos de juventude, de ressaca na Unemate, de manhã na aula, que as ciências criminais no Brasil, análise da cadeia pública de Cáceres à luz da teoria do etiquetamento, onde eu trazia uma ótica sobre o direito penal do inimigo versus o direito penal do equilíbrio enquanto uma equação-solução. Quando eu caminhei para a minha dissertação, trabalhando mais ou menos com as mesmas questões ou os mesmos objetos, mas agora com um olhar pelo menos um pouco mais aprimorado, eu entendi que, além de possível, é necessário, Caio. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu acredito que a filosofia seja muito mais que uma ferramenta que possibilite uma nova forma de se pensar juridicamente, mas acredito que a filosofia seja necessária para repensarmos o direito. E aí já justifico porque, assim como eu fiz a citação de Nietzsche no início da fala, por que Nietzsche? Porque, sob o meu ponto de vista, ou sob a leitura que faço dele, Nietzsche traz justamente uma quebra sob o horizonte da filosofia tradicional e sobre a construção de uma filosofia baseada numa moralidade, que ainda hoje é fundamento precípio do jurídico, do mundo jurídico, do direito penal. Então, Nietzsche, com o seu perspectivismo, ele abre inúmeras possibilidades. E ele não espera trazer respostas, mas ele corrobora para a necessidade de se quebrar com a filosofia do martelo, né? Clichê, mas necessário, construções outrora edificadas e que já não fazem mais nenhum sentido, se é que fizeram em algum momento. Então, acredito que, para além de uma filosofia do direito, é preciso caminhar filosofia e direito, né, conjuntamente. Então, alguns autores que não são reconhecidamente filósofos do direito me são muito caros. Por exemplo, Schopenhauer, né? Outro exemplo, que não sei se consideraria filósofo, mas que me ajuda a pensar alguns elementos hoje na minha tese, Poré, né, que trabalhou com Nietzsche, que era médico, enfim, mas que estabeleceu alguns conceitos que me são caros nesse momento, Axel Honneth, né, para a gente pensar novas formas de avaliar o direito. Mas, dentre eles, Nietzsche me parece ser aquele primeiro a ser capaz de nos dar ferramentas, em especial quanto ao seu método genealógico, de, como ele mesmo diz no prefácio de Genealogia da Moral, ruminar as questões que envolvem o campo jurídico. Mas, Aliana, isso vai trazer necessariamente uma alteração, né, nas práticas. Você acha que os operadores, segundo a formação que a maioria deles tem e a sua prática, estariam dispostos a receberem essas críticas? Porque muitas das coisas que eu imagino que você coloca são críticas a essas práticas, né, e ao direito penal. Como que fica essa questão? Porque aí a gente chega num ponto que o operador de direito não está necessariamente ele também compartilhando dessas ideias, né, de que é preciso estudar filosofia, que é preciso colocar sob crítica suas próprias bases, e quando isso acontece, o que você imagina que possa ser feito? Como que um trabalho como o seu possa ter uma efetividade concreta? Caio, eu acredito piamente numa necessidade de transvaloração de valores, né? Se isso é possível, acredito que não, porque eu posso me autodenominar como pessimista lá Schopenhauer. Entretanto, isso não pode
à la amor fati de Nietzsche agora, diminuir a nossa potência em construir pontes para essa possibilidade, ainda que isso pareça inócuo. Uma coisa que eu preciso mencionar é que dentro das pesquisas que envolvem Nietzsche, é muito importante estabelecer em qual tempo de Nietzsche falamos, né? Eu trabalho com Nietzsche maduro, essa classificação que a Scarlett Merton vai fazer aqui do GEM, né, do Brasil. Quando eu fui construir um trabalho utilizando o método genealógico, eu sabia que, assim como o que aconteceu com Foucault, e longe de querer me comparar, obviamente, mas assim como aconteceu com Foucault, a denúncia, ela pode, não necessariamente, trazer uma nova edificação. Mas eu também não sei, Caio, se é isso que pretende-se, utilizando uma filosofia sob a perspectiva de Nietzsche, ou de Foucault, que seja. Primeiro, porque os discursos de verdade, para ambos os autores, eles são inexistentes. Na verdade, a verdade, na verdade, não existe. Então, quando nós vamos falar sobre essa construção, o que me parece necessário é debatê-la, criticá-la e demonstrar os seus fundamentos. Até onde isso vai ser transmutado, por assim dizer, é impossível saber. Isso, por outro lado, não pode fazer com que deixemos de estabelecer a luta por direito, né? Por esse novo direito, ou por essa crítica ao direito, por assim dizer. Então, a defesa que eu faço aqui, hoje, ainda que ela pareça muito abstrata, nós já temos um movimento dentro do direito que pode até não trazer a ferramenta da genealogia de Nietzsche como modus operandi para fazer a autocrítica. Mas nós já temos inúmeros autores, e eu detesto esse nome que o direito utiliza, que você deve estar acostumado, que é doutrinadores, né? Mas que me parece bastante congruente com o que o próprio direito enquanto técnica é. Mas nós temos muitos nomes que vão estabelecer outros formatos de lidar com o direito. Então, um exemplo clássico e importante sobre o que eu venho dizendo. Vou dar um exemplo prático. No âmbito do sistema punitivo, nós já temos certeza, com base em dados, inclusive, de que o sistema penitenciário, no modo como ele é estabelecido, ele é totalmente fadado ao falibilismo. Ele é um sistema falido. Isso é um fato. Todos os anos a gente vê uma superpopulação, e a gente vê também que o Brasil é um dos países com maior número de leis do mundo. Essa inflação penal, ela causa um recrudescimento desse direito. E ela também está intimamente relacionada a outras influências que esse direito vai sofrer. Um exemplo disso é a influência midiática. Outro exemplo disso é a forma como estabelecemos a interpretação sobre alguns elementos que são cruciais para o direito, não só o direito penal, mas todos. Por exemplo, direitos humanos e direitos fundamentais, em especial aqueles que vêm fazer parte do nosso rol de direitos internacionais desde a Segunda Guerra Mundial. Nós já sabemos que a interpretação, ela está fadada ao fracasso, é essa que temos hoje. Então, existe um movimento recente, e faz parte até do ineditismo que contempla a minha tese em filosofia, né, que eu desenvolvo na Universidade Federal de Pelotas, que é estabelecer uma crítica a alguns segmentos em o modus operandi, pelo menos, que o direito vem se estabelecendo e vem se construindo. Então, no meu trabalho em específico, eu vou trabalhar acompanhada de outros pesquisadores que vêm defender hoje um neurodireito. Por quê? E aí eu faço um salto, eu ia deixar para falar sobre isso a posteriori, nós podemos retomar se você sentir necessidade. Nós precisamos repensar, por exemplo, a ideia da liberdade da vontade, e é sobre isso que é o meu trabalho em específico, dentro da teoria da culpabilidade do crime. Porque ela parte do pressuposto de um livre-arbítrio como aquele construído no Concílio de Orange, no século XV, por Santo Agostinho, partindo do pressuposto de uma liberdade da vontade ou de um livre-arbítrio com influências acertadamente cristãs. Então, o direito parte de um pressuposto da existência de um livre-arbítrio sob uma ótica do cristianismo. É preciso repensar a forma como vemos
essa ideia de liberdade da vontade. Um exemplo disso, e que vem sendo colocado em prática, é o neurodireito, a partir de estudos da neurociência, que vão tentar compreender, por exemplo, aonde que as fundações morais estão cristalizadas no cérebro e o modo como elas são fundamentais para o nosso modo de viver e ver a vida. No último mês, na verdade, acho que março, foi publicada uma pesquisa na revista Nature, e já dá uma olhada aqui para falar o nome do autor, que vai estabelecer, por exemplo, aonde que estão e como funcionam as crenças morais dentro do nosso sistema neuronal. Essas crenças morais, de certo, é uma afirmação que a neurociência faz, corroboram para a não existência de uma liberdade da vontade. Então, a gente não poderia afirmar, em tese, que existe, quando qualquer ação é cometida por um sujeito, existe uma total liberdade da vontade. Essa liberdade, ela é corroborada, ela é construída socialmente, a partir de conceitos cravados sob matizes liberais, né? E com influências judaico-cristãs. Então, quando a gente vai falar de estudiosos que estão tentando destruir esses conceitos impregnados em nosso direito e demonstrando a falibilidade desse direito penal, é importante a existência desses estudos. Aonde vai chegar, eu não consigo te responder. Mas eu consigo atribuir uma relevância imensa a esses estudos que vêm caminhando. E faço parte de um nicho que defende uma outra ótica desse direito penal, em especial para uma ideia, e aí trago Nietzsche, de uma perspectiva comunitarista. E aí dou exemplo, né, já também avançando sobre o trabalho que faço na minha dissertação, há exemplo de culturas africanas que são baseadas no Ubuntu, né, que é o comunitarismo. Então, o que é o Ubuntu? De modo bem esdrúxulo, o existencialismo. Então, o sujeito, quando ele comete um delito, ele é amparado, o Estado, na verdade, a comunidade, porque a gente está falando de comunidades, não chega para cercear, mas chega para compreender, atender. Claro, que eu falo aqui de comunidades muito menores, né? O Brasil é um país imenso, a gente tem extensões continentais, e isso traz inúmeros problemas para a gente pensar no direito penal. Mas é certo que nós precisamos, e aí falando de um âmbito bastante prático, mudar a nossa perspectiva sobre a ideia de liberdade. Exemplo prático. Recentemente, o ministro Toffoli, me corrijam se eu estiver errada, eu acho que foi o Dias Toffoli, que propagou a decisão de não realizar operações policiais nas favelas em tempo de pandemia. Essas pessoas que residem nesses locais, onde nem o correio chega, onde não há acesso do Estado, elas só conhecem o direito, Caio, em especial o que significa liberdade, quando alguém é preso. Então, elas só conhecem liberdade quando a liberdade é cerceada. E quando a gente vai falar do mínimo de não se fazer operações policiais em períodos de pandemia, exceto excepcionalmente, nós estamos falando desses sujeitos terem um mínimo de acesso a uma liberdade real enquanto direito fundamental. Claro que Nietzsche em nenhum momento vai defender sequer direitos humanos ou direitos à igualdade, enfim, é uma outra discussão. Mas, só para responder a sua pergunta, agora fazendo um pequeno apanhado geral para resumir, é preciso repensar o direito, e isso é um fato. Inclusive, os operadores do direito concordam com essa afirmação. Como nós vamos fazer? No meu ponto de vista, a necessidade, com H de é necessário, né? A ótica de uma transvaloração de valores. E aí, se a gente for colocar no âmbito prático, é possível fazer isso, colocando o direito sob uma ótica mais garantista, né? Utilizando o direito constitucional que já existe para uma aplicação mais coerente desse Estado, ao invés de utilizar esse Estado máximo que utilizamos,
a gente realizar uma aplicação do direito sob óticas garantistas. Espero ter respondido a sua pergunta. Não, na verdade a gente está discutindo a questão do âmbito teórico, né? A minha pergunta era com relação às práticas, uma vez que você mesmo coloca na sua fala, né, que o direito no Brasil, ele tem sido utilizado desde a colonização, e isso nunca se interrompeu, né, como uma forma de controle social, de criminalização da pobreza, de encarceramento das populações subalternas, subalternizadas. Então, na verdade, né, eu acho o seu trabalho incrível. A minha questão é como convencer os operadores do direito, né, de que, na verdade, o que eles estão fazendo é contribuir para o prolongamento dessa história que eles muitas vezes não estão dispostos nem a conhecer, né? Então, a minha questão era nesse sentido, né, que eu coloco. Então, eu acho até uma questão que todo estudante de direito tinha que conhecer. Eu acho que todo estudante de direito tinha que ler não só filosofia, mas também a história do Brasil, a história do direito penal no Brasil, conhecer as pesquisas empíricas de sociólogos sobre quais são as populações encarceradas, e etc. Né? Eu acho que, então, esse tipo de estudo, né, e até queria conhecer mais quais foram as suas consequências, conclusões com o estudo empírico na cadeia que você pesquisou também, se você quiser falar disso também. Então, Caio, assim, é dramático, né, a gente pensar, deixa eu só fazer uma correção, não foi o Dias Toffoli, foi o ministro Fachin que proferiu a decisão com relação às favelas, isso, foi o Fachin. Eu já olhei aqui, fiz uma pesquisa, dá-lhe Google. Enfim, Caio, eu concordo, assim, que é um desafio sem tamanho, e preciso ainda dizer que olhar o direito com esses olhos com os quais eu olho me causa bastante sofrimento, né? Porque é impossível você pensar nesse direito como ele é estabelecido hoje e não sofrer com as consequências dele cotidianamente. Então, quando a gente observa de modo muito crítico que o direito ele só vai chegar, e aí aqui faço uso até de um teórico do direito, que é o Luciano Feldens, que ele vai dizer, minto, é a Streck. Ela vai dizer que algumas pessoas só vão ter contato com o direito, e foi aquilo que eu abordei sobre a questão das favelas, quando o seu direito é cerceado. Então, assim, elas não fazem ideia de como do que é, por exemplo, o direito à liberdade, que é o alvo central do meu trabalho. E é muito triste que a gente perceba, ou pelo menos faz parte da composição, até das críticas que Nietzsche vai fazer, de que o direito tenha sido construído assim. E quando a gente vai falar sobre isso, é importante a gente mencionar que Nietzsche, como filólogo, e muito, muito mais filólogo que filósofo, né? Ele vai fazer um estudo lá em Genealogia da Moral, Além do Bem e do Mal, sobre as construções que foram realizadas a partir do discurso, né? E o poder do discurso dentro das nossas construções sociais. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, desse binômio onde se construiu a sociedade, o que é bom, o que é mal, quem definiu o que era bom foram os nobres, a partir deles mesmos. Então, aquilo que parecia com eles era bom, o que não parecesse com eles era ruim. Ainda hoje, a gente vai ter construção de normas, conceitos, a partir de quem detém poder a fazê-los. Então, por exemplo, é o poder legislativo que vai editar uma norma no Brasil, né? Quem está dentro do poder legislativo, hoje a gente tem, e aí, por isso, é importante, quando eu vou falar de Nietzsche, eu sempre faço essa menção a Foucault, porque Foucault consegue trazer para a realidade, né, do século XX a importância dessas discussões, e Foucault vai caminhar com os movimentos sociais, e a importância desse debate, a importância da gente lidar com isso dentro da realidade e de modo prático, que é uma coisa que Nietzsche está mais no campo dos debates, né? Nietzsche é descrente sobre essas questões que envolvem a sociedade. E aí Foucault vai tentar instrumentalizar isso.
E aí, quando a gente vai falar sobre a importância desses movimentos sociais, que estão, né, a luta para eles adentrarem no poder legislativo, é para entregar uma parcela desse poder, para que normas possam ser editadas, valores possam ser construídos a partir da representatividade dessas minorias. Então, por mais paradoxal que pareça, eu sou uma nietzschiana que acredita nos movimentos sociais, né? Acredita na importância, e justifica utilizando o argumento do amor fati, sabe? Não evitar e muito menos se conformar, mas afirmar o necessário, amar o inevitável. Então, se a gente puder colocar em prática, enquanto pesquisador, né, é claro que a gente vai ter um enfrentamento. E você, quando diz isso sobre o aplicador do direito, também já pode imaginar como é a minha recepção nos debates jurídicos, né? A minha recepção é bastante crítica, né? Os colegas olham para mim e falam, bom, ela está discutindo, eles não conseguem perceber a importância, e falo eles, claro, com exceções, mas é difícil que eles percebam, ou que a grande maioria perceba a importância desses diálogos, a importância desses trabalhos, né? E claro, faço defesa aqui da necessidade da gente repensar, especialmente, a exemplo do que Nietzsche vai dizer, quando a gente vai falar das relações credor-devedor, dessa ideia utilitarista que o Estado se apodera, e de como funciona o emprego de valores como bem e mal, nós também estamos falando da concepção de entregar o sujeito que promete, né, esse sujeito, esse ser humano que é capaz de lembrar, por isso é capaz de prometer e cumprir. E quando a gente dá ao Estado essa possibilidade de cobrar por essa dívida desses indivíduos que descumpriram a sua promessa de paz social, que foi feita com o Estado, nós também estamos falando, a partir dos olhos de Nietzsche, de que existe um desejo por vingança, né? Esse sujeito, ele não é ressocializado, ele se torna ainda mais ressentido. Falo aqui sobre a ótica de Nietzsche. Então, quando a pessoa está aprisionada, como Nietzsche vai conceituar e vai denominar, quando esse sujeito ele é aprisionado, se o intuito do Estado é aplicar a mnemotécnica, ou seja, memorizar aquele sujeito de que ele cometeu um delito e de que ele precisa se lembrar que ele errou e também dar exemplo aos demais, para Nietzsche, o que vai acontecer é a presentificação, né, de tudo o que aconteceu, de todo o delito, a presentificação daquele elemento e o sentimento de ressentimento. Ele passa a se sentir vítima desse Estado. Então, além de não ressocializar, ainda vai trazer o que a gente vai chamar aqui de modo bastante esdrúxulo, bastante banalizado, de universidade do crime, por exemplo, né? Enfim, mas eu penso que as discussões são extremamente necessárias e preciso defender meu peixe, né, Caio? Pois é, não, eu estou de acordo. Minha questão que eu coloco é como que a gente faz para avançar essas discussões dentro da prática concreta do direito, né? Porque me parece que sempre a força acaba prevalecendo, né? Quando é necessário, então ainda que se tenha conseguido colocar no papel certas garantias, isso, né, pode ser, enfim, transgredido por certos operadores, desde que haja uma relação aí de força estabelecidas com outros setores da sociedade, né, para além do direito, inclusive, a forma como isso é narrado, né, pela mídia, pelos próprios parlamentares que depois podem reescrever as próprias leis, enfim, isso tudo é muito complicado. E num país com uma democracia fragilizada, como é o caso do Brasil, né, ainda mais complicado, né? A gente tem aí, por exemplo, o conceito de lawfare, né, que é um conceito bastante estudado, né, que não aconteceu só no Brasil, aconteceu em diversos países, né, e, enfim, foi ensaiado em países menores, né, Panamá, Honduras, depois chegou ao Brasil, e não recai só sobre políticos, né, mas sobre todos aqueles que são perigosos, assim considerados, por setores da sociedade que detêm, né, o controle das instituições políticas, né. Então, essa que é a minha questão, né, eu acho que um problema a ser investigado, né,
como fazer essa relação entre as produções teóricas e a efetividade concreta, né? Essa que é a grande dificuldade, porque no Brasil a gente tem também grandes teóricos do direito, né, que pensaram o direito. Eu lembro sempre de Evandro Lins e Silva, por exemplo, né, com a sua prática e com o seu pensamento também, e mais para trás, né, um histórico de abolicionistas também, no século XIX, que pensaram o direito, o que fazer, né, com os ex-escravos, né, mas nada disso foi efetivado, né? Todas as teorias desses autores foram relegadas, a gente fez a abolição do jeito que a gente sabe, a gente sofre consequências, sobretudo a população negra, até hoje por conta disso, né? Então, essa que é a minha questão, né? De pensar como que a gente pode levar isso, de fato, às vias concretas. É isso que é o meu principal problema, né? Mas é muito fértil essa pesquisa, eu acho que ela é muito importante, e saber que há pessoas dentro do direito também tentando trazer para as práticas, imagino que você faça isso também como advogada, essas reflexões, né, trazendo os autores da filosofia para pensar questões que são próprias do direito. Era isso que eu tinha para colocar. Olha, no âmbito prático não é o meu objeto de estudo, porque como eu faço uma investigação sobre o conceito de liberdade da vontade na minha... Bom, para retomar o histórico da pesquisa, na dissertação, eu fiz uma análise genealógica do direito e da pena de prisão, que é, inclusive, o título do meu livro. Depois que a dissertação foi publicada, eu fiz questão de tentar publicar o livro para que eu conseguisse disseminar, enfim, e ele está disponível para ser baixado gratuitamente pela internet. Enfim, nesse trabalho, em específico, vou vender meu jabá aqui, ó. Qual é o título? Uma análise genealógica do direito e da pena de prisão a partir de Friedrich Nietzsche. Ó, vendendo jabá. Mentira, porque ele está disponível para ser baixado gratuitamente. Nem é para venda, não. Realmente, eu acho muito importante que a gente... Isso aí é uma outra coisa, mas só um parênteses. Quando a gente faz parte de instituições públicas, no meu ponto de vista, inclusive o professor Levi, que está aí, é parte integrante de um grupo a qual recentemente faço parte, que é o de Ciência Brasileira, que é uma página que tem no Instagram, a gente foi recentemente selecionado, e penso que uma das obrigações da ciência, né, dos produtores de conhecimento, é disseminar o conhecimento de forma gratuita e acessível e factível para todos. Então, é um dos meus, enfim, dos meus projetos pessoais. Mas quando faço essa pesquisa lá da dissertação, o que eu estou tentando fazer é construir mesmo uma pergunta, né? Não sem respostas. A ideia é demonstrar o falibilismo do direito penal e demonstrar a importância da gente pensar a partir do método genealógico. O que é o método genealógico? Não é só conhecer a história, mas tentar compreender a quem essa história atende, a quais interesses essa história busca atender, quem são aqueles que contaram a história, como essa história foi utilizada, capturada, e isso é importante em todos os segmentos. Então, no meu ponto de vista, as ferramentas genealógicas que Nietzsche vai utilizar, vai construir e vai ensinar, vou dizer assim, dentro da sua filosofia, são fundamentais. A partir disso, me surgiu, dentro da pesquisa, a importância da gente pensar sobre a ideia de liberdade. Né? É importante enfatizar que o direito ocidental ele tem influências kantianas muito, muito sérias. Né? A gente tem o estabelecimento dessa ideia de razão, de Kant, e o conceito de direito, massa, já vamos falar sobre isso. Essa ideia de direito que a gente tem, ela parte daquela máxima, né? Meu direito termina quando o do outro começa, então minha liberdade termina quando começa a do outro. Partindo desse pressuposto, a gente tem uma interpretação desse conceito de liberdade que está consubstanciado muito mais numa intencionalidade, né? A subjetividade dentro do conceito de liberdade, ela é abraçada pelo direito penal
de forma muito profunda. Um exemplo clássico, levando para o Código Penal. Se você tenta matar, se você quer matar alguém, mas você só machuca, né, tentativa de homicídio. Se você quer machucar, mas você mata, grave lesão seguida de morte. Então, a intenção é um elemento muito forte que está arraigado no direito. Só que a intenção carrega uma subjetividade muito grande, né? E aí, quando a gente vai fazer uma crítica a esse direito, sob esses moldes, e veja que eu falo aqui especificamente, a gente poderia falar de várias coisas, mas falo especificamente da ideia de liberdade, a gente está trazendo um direito que ele é hermético, ele é fechado. Eu parto do pressuposto do fato, mas eu não analiso a realidade que antecede, né? Eu não analiso os outros elementos que compõem aquele evento. Exceto quando a gente vai falar, por exemplo, de legítima defesa. Mas é muito complicado utilizar esses parâmetros, porque eles também estão arraigados de subjetividade. E aí não é o meu trabalho, né? Eu trabalho com a ideia de liberdade da vontade dentro da tese de doutorado e também no mestrado em Direito, que eu estou fazendo aqui na UFNT. Aqui no mestrado em Direito eu tento fazer, que é uma coisa que eu deixei de fazer na tese, porque não era o caminho, porque na tese eu vou fazer uso mesmo da neurociência para comprovar tentar comprovar, perdão, que a gente pode discutir enfaticamente a existência de liberdade, efetivamente, que todo esse direito ignora, por exemplo, tradições genéticas, que é como a gente vai chamar, mas a gente pode trazer para o gene, por exemplo. E aí não quero adentrar nessa temática, antes de responder a pergunta, né, dada pela colega, me esqueci o nome. A Dilneia, quero mandar um abraço para ela. Pois bem. Dilneia. Isso. Pois bem, quando a gente vai falar sobre essas questões, no modo prático, muito prático mesmo, mas que não é objeto da minha tese, tampouco da minha dissertação. Talvez na dissertação eu vá acabar colocando, que é um trabalho que é desenvolvido pelo professor Valério Mazzuoli, que é aqui professor pós-doutor aqui da Universidade Federal de Mato Grosso, que ele vai trazer a ideia daquilo que você mencionou, Caio, que a gente tem, embora a gente tenha escrito os direitos fundamentais e os direitos humanos desde a Segunda Guerra Mundial, que justamente detinham o interesse de diminuir as atrocidades que são possíveis a partir do direito do positivismo, né? O direito positivado, ele é extremamente perigoso, né? Vamos falar do nazismo, por exemplo, quando a gente que foi feito totalmente baseado em códigos, né? Nada foi ilegal, foi tudo legalizado a partir do manuseio dos instrumentos adequados, corretos, dentro da ótica do positivismo. Mas, pois bem, o Valério Mazzuoli vai defender uma teoria, Caio e Dinéia, que eu acho muito interessante, e eu acho que a gente pode pensar na aplicação em quaisquer segmentos. Ele vai defender a teoria tridimensional do direito, que é o uso do controle de convencionalidade por aqueles que são... E aí, por favor, Caio, se algum conceito que eu mencionar aqui for muito, estiver muito vago, você me chama que eu explico melhor. Então, todas as vezes, a gente tem um conflito de soberania do Estado, a gente tem o direito internacional e o direito nacional, e quando a gente vai falar da aplicação das normas, incluindo no direito penal, é que estou trazendo sempre para o direito penal, que é meu objeto, a gente vai ter sempre o enfrentamento de como essa norma é absorvida pelo direito pátrio, né? Então, o conflito normativo, ele vai ter várias teorias, mas, a priori, para uma norma internacional fazer vezes dentro do direito nacional ou do direito doméstico, então, para ele ser aplicado por um juiz singular, um juiz aqui da minha cidade, Cuiabá, ele precisa ser nominado ou tratado ou recepcionado pelo direito nacional como emenda constitucional, votado, né, pelo Senado, enfim. E aí, quando a gente vai falar da recepção desse direito, a partir da teoria tridimensional do Valério Mazzuoli, ele vai colocar uma coisa que eu defendo profundamente, por isso eu mencionei, seja possível que eu utilize esses argumentos na minha dissertação em direito, a aplicação do direito, do princípio pro homine, acima de qualquer norma, a partir do diálogo das fontes. Então, o que seria? Cada caso concreto sendo analisado, levando-se em consideração, primeiro, aquilo que é melhor ao sujeito. Pro homine,
aquilo que é melhor à pessoa humana, valorizando sempre, acima de qualquer fundamento, o princípio da dignidade da pessoa humana, acima, inclusive, do interesse do Estado em punir ou em se vingar. E quando a gente vai falar da aplicabilidade disso, a gente já tem, é muito discutível, né? Não é meu objeto de pesquisa, mas trago aqui para o debate. Quando a gente tem a aplicabilidade desse direito humano, a gente também pode abrir para a possibilidade de conversar com as normas de modo menos hermético. Então, nós temos a teoria tridimensional do direito, que é de Hans Kelsen. Fujo muito do meu trabalho aqui, mas desejo fazer essa menção. Então, quando a gente vai utilizar a aplicação desse princípio pro homine, essa teoria tridimensional do direito também está sendo colocada em xeque pelo professor Masluoli com a sua teoria. Então, a gente precisaria reconfigurar esse direito, abandonando essa aplicação. E é possível de modo prático, né? Inclusive, nós tivemos um magistrado aqui, no Tribunal do Estado de Mato Grosso, votado, né, entre os desembargadores, a possibilidade da aplicação do princípio pro homine nas decisões de cunho doméstico. E aí o professor Masluoli, né, que vai ser um dos convidados a ser relator, enfim. Então, qual que é a minha defesa? Aplicação dos direitos fundamentais, acima de qualquer coisa. Preciso esclarecer, direitos fundamentais são aqueles defendidos dentro da Constituição, trazidos na Carta Magna dos países, né? Os direitos humanos, como aqueles trazidos a partir de 1948, quando a gente tem a Organização das Nações Unidas, enfim. E, por fim, a aplicação do princípio pro homine em quaisquer decisões. Então, levando a cabo qualquer situação individualmente. Seria a institucionalização do Ubuntu, que eu defendo como uma ideia de uma aplicação de uma sociedade mais comunitarista. A Dioneia perguntou como transvalorar os valores na estrutura do Estado brasileiro. Acho que essa que é a questão. Você falou, possível, né? São pequenos passos dentro do... Eu penso que sim. A gente vai brigar muito, Caio. Muito. Muito. Mas eu penso que a universidade tem um papel importantíssimo nessa transformação. Eu penso que o direito ter se aberto aos projetos de pesquisa e de extensão, eles são, de modo prático, muito importantes para a gente pensar esse novo direito. Foi a partir do advento desses grupos de estudos jurídicos que a gente vai ter a possibilidade de comungar um outro olhar. Porque só o direito, enquanto técnica, ele é ineficaz. Se não fosse, a gente não viveria, né, o caos jurídico que nós vivemos hoje. Então, pode ser que a gente vai passar dando murro ponta de faca por anos, por séculos. Mas não fazer nada é pior. Tá ótimo. A Liana, eu gostei da pesquisa, acho que o pessoal aí também teve alguns comentários. Não teve muitas perguntas, né? Foram só mais comentários, né? E queria saber, então, se você gostaria de dizer mais alguma última coisa. A gente já está aí com mais de 1 hora de live, né? Agradecendo você ter vindo aqui no canal falar sobre a sua pesquisa. Eu sempre peço para dizerem alguma última coisa, né? Não sei, talvez tenha passado algo que você queira dizer. Bom, eu queria dizer que eu sou uma realista esperançosa, como diz Ariano Suassuna. Eu acredito na possibilidade da transvaloração de valores a partir do acesso à filosofia, à necessidade, né, de destruirmos as bases que fundamentam esse direito que está circunscrito em nossa experiência de vida em sociedade. A exemplo de outros países que já possuem uma ótica mais comunitarista, a gente tem até redução de criminalidade, ocupando espaços, movimentos sociais ocupando espaços, ocupando ruas, né?
Existem já algumas pesquisas empíricas nesse aspecto que demonstram a redução da criminalidade à medida que as sociedades começam a ocupar mais as ruas. Então, sou completamente contra essa questão de nos fecharmos em muros, né? O very important person, por exemplo, os condomínios, o advento dos condomínios, que só fortalecem, infelizmente, eles são necessários em decorrência da segurança, né? Mas também muito rentável para o Estado esse colapso que nós vivenciamos. E em tempos de pandemia, é importante que a gente observe que talvez seja uma grande oportunidade de observarmos todas as rupturas, todos os flagelos sociais que estão em evidência nesse momento, inclusive na segurança pública. Então, é possível pensar em filosofia, pensar na segurança pública através da filosofia, é possível ser um aplicador do direito de modo mais comunitarista, humanitário, utilizando ferramentas filosóficas, mas também aplicando, né, de modo prático, e é preciso seguir. Eu tenho certeza que a inércia, ou seria muito mais fazer parte do rebanho, se a gente não se colocar e tentar, ao menos, compartilhar. Sim, com certeza, com Dworkin, sem dúvida. Se tivesse mais tempo, assim, enfim, com certeza dialogo com ele, nas experiências até de distribuição de renda. Com certeza. E com a Amartya Sen também. Não sei se, né? A Amartya Sen é um dos pilares que eu faço uso para pensar a ideia de liberdade. Certamente. Você tem razão, Dinéia. É isso. Obrigada, Caio. Obrigada por quem acompanhou. É uma honra. Muito obrigada. Para mim também, Aliana, agradeço muito a você, ao pessoal também que acompanhou, Dioneia, Priscila, Diego, professor Levi Mota, e que fique aí os comentários e que a gente continue, então, o debate, né? A Aliana está, depois posso passar em contatos, né, para a gente continuar a conversa, Exatamente. né? Por Deixar favor, o eu link me ponho à disposição. na descrição também, né? O pessoal poder depois acessar, já que está disponível o seu livro, né? Sim, por favor. E eu me ponho à disposição, Caio, tenho minha página Aliana Cardoso no Instagram. Vamos dialogar. A gente precisa crescer a teia de quem pensa o direito, né? Pensar direito a partir da filosofia. Concordo com você. Agradeço muito a presença e vamos encerrando aqui essa live hoje, segunda-feira, começando a semana. Boa semana aí para todos e todos. E fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas. Valeu!